Sinalizar que começou a gravar. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o uso das cores no design de interação, com foco nessa teoria das cores. Quais são as mensagens, as sensações que as cores buscam transmitir? Na verdade, não é nem que elas buscam transmitir, é que elas transmitem, né? Quais são as mensagens que as cores transmitem ao a gente interagir com elas, né? Então, toda vez que a gente vê uma cor, principalmente se ela está em excesso, aplicada em determinado produto ou objeto, implicitamente a gente tem uma sensação, a gente tem uma reação, dispara uma mensagem no nosso cérebro e a gente interpreta e é impactado por aquela sensação. Então, na aula de hoje eu vou passar uma série de dicas, de teorias associadas a essa sensação das cores e recomendações para o uso delas nos nossos produtos. Então, primeiramente, dicas gerais, né? A ideia é que a gente não deixe nem a tela muito brilhante e nem muito escura, né? Evitar esses dois contrastes, assim, esses dois extremos. Cores brilhantes a gente vai usar mais em áreas pequenas, justamente porque a função delas são chamar a atenção, e as cores suaves vão ser mais predominantes na área maior do nosso site, do nosso portal. E uma coisa que a gente não pode, a gente pode contar é com uma boa habilidade visual dos nossos usuários, aquilo que eu venho falando nas aulas anteriores, né? A gente geralmente pensa no cenário perfeito, né? O usuário com uma boa visão, o usuário com uma boa audição, mas a gente tem uma parcela da população que não tem essas habilidades, né, os nossos usuários atípicos, e o ideal é que o nosso sistema seja o mais abrangente possível. Então, por exemplo, quando a gente fala de cores, né, a gente tem usuários daltônicos, né, e usuários também com perda parcial total da visão, a gente tem que considerar isso de alguma forma para poder atingir esse público-alvo. Então, se possível também, a gente pode trabalhar com cores personalizáveis, justamente para ficar mais agradável para o usuário. Tem usuários que gostam de uma determinada disposição de cores, outros têm outras preferências, então, se puder ser personalizável também, é um bom caminho a se seguir. E não utilizar muitas cores extravagantes, que isso pode também causar um cansaço na vista, estranheza e incômodo para o nosso usuário. Então, eu peguei vários exemplos aqui de sites, né? Eu printei sites para justamente demonstrar esse tipo de situação. Então, o que não fazer, né? O que não é recomendado fazer? Cores muito quentes, né? Cores que acabam competindo pela atenção. Então, a gente tem aqui um uso de vermelho com roxo, né? São duas cores que elas competem e não contrastam bem juntas. E isso faz com que cause incômodo mesmo, né? A gente ver essas cores trabalhando juntas aqui no site, né? Você não tem nem vontade de ler, né? A informação do site, né? Dá vontade de sair logo do site. Gera essa estranheza, esse incômodo. Também a gente tem que evitar o uso de cores em excesso. Eu bati esse print aqui do site da Americanas, que é uma empresa de grande porte, né? Que tem recurso. E mesmo assim, às vezes a gente pega esses erros, né? Aqui o vermelho está sendo utilizado em bastante excesso, né? Então, dá um cansaço na vista, né? Você não consegue focar direito ali a informação dos produtos, né? Eu vou olhar para qual produto aqui nessa parte de cima. O que eu estou querendo destacar aqui? É o bebedouro, é o secador, né? É o monitor cardíaco. Fica difícil a gente poder identificar qual é o destaque, né, nesse site, justamente porque o vermelho, ele é geralmente utilizado para dar esse destaque, né? É uma cor mais quente. Então, se você destaca tudo, não tem nada destacado, tá? Aquela máxima. E aí, mesmo um grande portal aqui, ele pode cometer esses erros às vezes, né?
Um exemplo que a gente viu mudar ao longo do tempo também é do portal do G1, né, que fez um bom uso de cores no sentido de que para cada categoria de informação ele definiu uma cor predominante. Então, notícias são as cores vermelhas, né? São usadas a cor vermelha. Para esporte, determinar a cor verde. E para entretenimento, aqui um amarelo tendendo aqui para o laranja. E aí, toda chamada, todas as notícias, né, as manchetes aqui são dessa cor aqui, justamente para poder visualmente identificar qual é a categoria que ela se aplica. Então, indiretamente, ele já passa uma mensagem, né? Se tiver essa cor no título, já é daquela categoria, ele já faz essa associação direta. E a predominância no fundo é do branco, né? O branco ou cinza, né? Mas tá mais pro branco mesmo. Que dá uma leveza, né, pro site. Apesar de ter essas três cores aqui trabalhando em excesso, digamos assim, nas notícias, eu tenho uma suavização desse excesso de cores aqui na predominância do branco no background do meu portal. Tá? E hoje em dia está sendo muito utilizado justamente esse paradigma da simplicidade. A gente usar poucas cores. Então, utilizar de 2 a 7 cores no máximo. Lembra que a gente falou na aula passada sobre associações que nossa memória de curto prazo consegue fazer, né, de 7 palavras, 7 elementos. Então, aqui vai nessa mesma diretriz, a gente utilizar de 2 a 7 cores no máximo aí, a gente consegue dominar mais fácil, a gente consegue associar de maneira mais adequada essa quantidade e consegue distinguir de maneira mais simples em dispositivos de menor qualidade ou mesmo preto e branco, né, se for o caso. Exemplo no leitor digital, né, no Kindle da vida, ficaria mais fácil de fazer essa conversão. Bom, e se as cores são utilizadas para indicar continuidade, é bom utilizar espectro de cores ou um degradê, né, para poder fazer essa representação, como, por exemplo, passagem de tempo para uma determinada tarefa, ou usar mesmo espectro de cores, né, exemplo do violeta ao vermelho, para dar essa ideia de gradatividade. Algumas regrinhas aqui sugeridas: a gente não deve associar muitas cores para serem lembradas, né? A ideia é essa que eu falei na aula passada também. Quanto mais informação você passa para o seu usuário, isso implica também na quantidade de cores, mais você está exigindo do seu usuário que ele armazene aquilo em memória, que ele aprenda mais coisas, que ele faça mais associações. Então, quanto mais a gente exige nesse sentido, mais dificilmente o sistema vai ser aceito, né? Porque está demandando bastante do usuário. Então, a gente tem que ser simplista nesse sentido de não exigir muito do poder de processamento dele, né? É aquela questão, às vezes o usuário tem uma estranheza com o design do site, com as cores utilizadas, ele nem sabe explicar o porquê. Às vezes são essas quantidades de cores em excesso no site, ou alguma combinação que não foi legal. Fora isso, a gente tem que atentar, que é o que a gente vai tratar posteriormente, que cada cor tem um significado. E a gente tem cores que são mais populares, ou seja, já são mais familiares para os usuários, então eles aceitam de maneira mais adequada. Exemplo de cores populares, né? Vermelho para o pare, né? E o verde para seguir. Então, analogia já bastante difundida. E também cores mal utilizadas é pior do que não usar cores. Então, é melhor ter um site mais preto, branco, cinza do que você utilizar cores em excesso e fazer combinações ruins, como eu demonstrei para vocês, uma combinação de vermelho com violeta, né, que não é nada agradável. Então, a tendência atual é justamente esses designs mais clean, né, mais limpos. Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando o degradê do cinza. Ele basicamente está utilizando essa paleta de cores do cinza
e os seus espectros aqui, né? Então, um cinza mais escuro aqui, um cinza mais claro, tanto no fundo, no background, quanto nas próprias fontes, na fonte. Então, isso dá uma leveza para o site, né? Fica mais agradável e você consegue dar destaque para os elementos aqui do site, né? Não fica chamando destaque para o fundo do site, como aquele das americanas que eu apresentei, que é a predominância do vermelho acabava tirando um pouco da atenção dos produtos. Bom, então bora falar um pouco do significado das cores e as associações que a gente pode fazer com as principais cores. Então, vermelho. Quando eu falo, quando vocês pensam em vermelho, quando vocês veem essa cor, o que vocês pensam? O que vem em mente? Eu penso assim que são coisas mais graves ou para chamar mais a atenção ou algo perigoso nesse sentido. E, professor, no caso, só voltando ao negócio do site da Americanas, o fato de eu acho que ele ser vermelho é por causa da identidade do site mesmo, porque a logo ela é vermelha, eu acho que fizeram isso pensando na identidade visual do site. Não, tudo bem, tá certo. Eles estão justamente utilizando o padrão de cores, né, a identidade visual do site. Só que tem várias maneiras de você fazer isso, né? Você pode combinar aqui o vermelho com o branco, como eles fizeram, mas sem deixar esse vermelho em excesso. Se eu perguntar para ti aqui agora, vendo esse site, onde é que está a seção de livros? Vai encontrar de imediato, nesse menu superior. Pois é, mas eu acho que essa parte vermelha é justamente os produtos que estão em destaque nesse momento. Acho que Mas o que está em destaque aí? É a cadeira, o bebedor, é o tudo. GPS, ou a TV ali que tem um círculo Eu acho branco? que é parecido com o Submarino também, que eu acho que o do Submarino é tudo azul. Acho que eles fizeram isso pensando nisso. Não, pois é, eu concordo. Eu vejo que Pode falar, a Regina. questão, como já disse também, eu entendo mesmo que é vermelha a cor, só que eu acho que tá, até os tons são muito fortes, né? Pode também usar uns tons mais claros, porque assim fica Isso. muito carregado. Eles poderiam utilizar mais a Assim paleta como do vermelho, né? eles Fazer têm um um degradê. design. Eles têm uns. Às vezes tem a página que eles sempre ficam. Eles mudam, né? E tem uns design que tá bem bonito, que tá bem mais suave, né? Às vezes eles pecam um pouco. Assim, não estou falando que eles não deveriam ter utilizado o vermelho. A maneira que eles aplicaram o vermelho que não ficou legal aqui nessa versão, né? Acredito que a versão atual já está bem melhor nessa versão aí. Deixa eu até dar uma pesquisada aqui. Mas essa é a regra, né? A gente tem que utilizar a paleta de cores da logo, né? Para poder manter a identidade visual. Mas há maneiras e maneiras de se fazer isso. Aqui a tua seção atualmente está bem melhor aqui à disposição, né? Esse é um print antigo, mas é mais para exemplificar, assim, a, a maneira de se aplicar nesse exemplo aqui, o vermelho poderia ter sido feito de maneira mais comedida, tirar um pouco desse excesso e talvez trabalhasse, olha, eles poderiam colocar, ao invés desse fundo vermelho, poderia deixar, só o exemplo, né? Mais nessa predominância aqui, ó, de fundo branco com as fontes em vermelho. Eu poderia ter trabalhado um pouco nesse sentido, talvez ficasse melhor para destacar os produtos e não o fundo do site, né? E aí, em relação ao vermelho, a Regina falou que isso chama a atenção, né? No sentido de algo assim que é perigoso, né? Perigo. Então, é justamente essa sensação que o vermelho geralmente é associado, né? Pare. Não é nem atenção, bruscamente pare, né? Pare tudo que está fazendo, né? Não atravesse, não é olhe para atravessar, é pare mesmo, né? E é perigo também, né? Justamente esse alerta poder atentar
para aquela nossa área. Também está associada ao fogo, né? Algo quente, é uma cor quente. E ao pôr do sol, né? O nascer do sol, o começar de novo dia. São essas associações comuns que a gente faz com o vermelho. O amarelo, pessoal, qual tipo de associação a gente pode fazer com o amarelo? O amarelo é a atenção, né? O amarelo é de atenção, né? É algo que a gente vai... E também de destaque, né? Quando a gente quer, às vezes, destacar alguma coisa, pode usar o amarelo. Isso, atenção, destaque, é justamente essas analogias que a gente faz, né? Cuidado frágil. Então, assim, eu posso pegar no produto? Pode, mas pega com cuidado. Não é o pare, né? Olha, pare, não mexa aí, que senão vai pegar um choque, tem veneno. Não, cuidado, é frágil, pega ali, mas manuseie com cuidado. Atenção, risco de queda. Já redobre a atenção ali na hora de andar por aquele ambiente. E o destaque também, como a Regina falou, né? É importante isso daqui, ó. Presta atenção que a parte daqui vai ser importante. E aqui você já vê que esse vermelho, né? Vamos voltando aqui um pouco para o vermelho, assim como a gente vê nos sites americanas, ele contrasta bem com o branco, né? Ele é bastante empregado com o branco, e justamente dá esse balanceio entre uma cor forte, o vermelho, uma cor quente, com uma cor suave, que é o branco. A mesma coisa aqui, vocês viram que o uso do amarelo é bastante aplicado com o preto. Justamente porque o amarelo ele é bem difícil de visualizar aqui, a gente coloca uma cor pesada de fundo, olha, o preto, ou faz essa inversão, né? O texto preto no amarelo ou texto amarelo no preto. Dá um contraste bem legal. Então percebam que não é por acaso que a gente vê essas aplicações no nosso dia a dia, né? Tem esse estudo da teoria das cores que verifica essa harmonização do emprego conjunto de cores. E o verde, né, pessoal, é mais fácil, né? Só para complementar, qual é a associação que a gente faz com esse verde? Cara, no caso, só essas cores são bem usadas em e-commerce, né? Porque é difícil a gente ver em um site mais de notícias essas cores, ou então um site mesmo voltado para sistemas, cores fortes assim, que nem o verde, ou o amarelo e o vermelho. E por que você acha que a gente aplica essas cores nesse tipo de site? Dá ênfase para as coisas. Qual tipo de sensação de ênfase que ele quer passar? É mais de destaque, eu acho. Qual a sensação que a gente faz com o verde? Se o vermelho é pare, o amarelo atenção, o verde seria o quê? Como o Jadir disse, né? Geralmente é usado, por exemplo, o verde e o vermelho quando a gente está criando alguma coisa, fazendo algum cadastro, não sei. E aí no final tem aqueles botões de aprovar, de recusar. E aí geralmente o verde é para isso, né? Que aprova. E o vermelho recusa ou cancela. É usado dessa forma. E lá no site do G1 que você mostrou, eles até usam também mais ou menos com esse intuito, que lá tem notícias, aí é vermelho, assim, para chamar mais a atenção, ou dizer que é algo mais grave, mais importante. E aí a seção de esporte é verde, porque também verde, né, remete à saúde. Essa questão aí de... E tem o laranja lá, que já o laranja eu não sei bem o que significa, mas é também usado dessa forma as cores. Então, o verde justamente, né? O vermelho é pare, e no outro sistema a gente tem o verde no sentido de siga, tá livre, pode ir tranquilo, né? Calma, né? Tá tudo certo. Pode dar o OK aqui no botão, pode prosseguir, pode cadastrar, que vai dar tudo certo, né? Dá essa segurança. E aí, como vocês falaram, né, é utilizado em site de esporte, e-commerce, justamente para passar essa segurança. Olha, pode comprar aqui online que não vai ter problema, né? Geralmente as pessoas, até as pessoas idosas, né, tem bastante receio em
comprar online, né, passar os dados bancários do cartão, no caso. Então, ele tenta transmitir essa calmaria nesse sentido. E esporte é lazer, né? Você pode relaxar, né? Tá tudo tranquilo aqui. Então, entretenimento verde, né? Calmaria, pode seguir tranquilo. O azul, qual é a relação que a gente pode fazer? Inclusive, são as cores do curso, né? Da logo do curso. É por isso que, não sei se vocês perceberam, né? Eu estou usando aí no design da apresentação o azul e suas paletas de cores e essa combinação com o branco, né? Então, eu busquei essa aplicação do padrão de cores aqui da logo do programa de pós-graduação no próprio design de slides da disciplina. Qual é a sensação, a associação comum que a gente faz com o azul? O azul é praticamente universal, né? É usado em tudo, né? A sensação do azul é a leveza nas coisas. Deixa as coisas bem, até para você visualizar, fica bem calmo, fica forte, né? Assim combina. Exatamente, Jadir. O azul, ele traz essa calmaria, né? É uma cor fria, né? A gente fica mais tranquila, tem essa sensação com a água, com o frio. Então, uma coisa mais agradável. E, como você falou, ele é um coringa, né? Em tudo a gente vê o azul sendo aplicado, que ele harmoniza bem nesse sentido de dar calmaria. E é universal, né? Você bem falou, ele é uma cor universal, então ele é bem aceito, assim, as pessoas já estão bem familiarizadas. E o azul também, ele tem uma paleta de cores muito boa. Se vocês verem aqui, olha, aqui eu tenho uma variação do azul, aqui eu tenho outra, aqui eu já tenho outra. Eu tenho 3 variações aqui do azul, essa parte de cima do meu slide, e elas trabalham muito bem associadas. É diferente de outras cores que é mais difícil a gente harmonizar na paleta de cores dela mesma, né? O azul, ele trabalha bem. Só puxando um gancho aí que eu veio aqui na cabeça agora, como é que funciona essas cores, no caso, as cores normais para as cores como é que diz? As cores voltadas para o pessoal que tem problemas de visão. Esse é o nome agora. Aí, cada caso é um caso, porque tem pessoas que têm perda parcial de visão, aí tem o caso dos daltônicos, mas já tem um conjunto de framework, de bibliotecas que tratam desses casos, né? Eu acho que o site do governo federal, já tratam isso. Mas a pessoa tem que ter cuidado para escolher as cores, porque não sei se todas as cores elas vão converter, não tem esse cuidado. Isso, nesse caso, a solução ideal seria justamente permitir a mudança de cores, né? Então, tem um botãozinho geralmente lá em cima, na parte superior do site, onde você vai poder trocar essas cores, né? Tem um daltonismo, algum ícone que remeta, né, ao daltonismo, por exemplo, você clica lá e ele troca o uso de cores do seu site para esse tipo de usuário. Porque eu sei que o vermelho ele fica preto, né? Isso eu já percebi. O vermelho ele fica preto quando você faz essa mudança lá. Exatamente, aí ele busca cores mais que não vão exigir tanto da visão, o preto, o branco, o cinza, né? Que você vai conseguir atingir uma gama maior de usuários, né? Você não abusa tanto dessas cores, assim, mais primárias, né? Dessa paleta de cores primárias, mas fica mais no preto, branco mesmo e no cinza. Aí o ideal nesse caso é colocar essa opção de trocar as cores do site mesmo, né? E aí o usuário vai lá, ele clica e ele consegue ter uma adaptação para o seu tipo de deficiência. Pegando esse gancho do que o Jadir falou, né, que o azul é uma cor universal, e a gente tem que se preocupar até com esse detalhe, porque sendo cores universais, em cada país, em cada cultura, ele tem um significado diferente. Então, no azul,
no Japão, o azul ele é associado a marginais, né? Utilizam um chapéu azul. Então, culturalmente, tem essa mensagem, essa que é feita no Japão. Outra curiosidade também, o amarelo no Egito era a cor de alegria e prosperidade. Então, a gente vê nesses filmes que retratam o Egito, né, essa maquiagem, essa tendência para o amarelo da realeza, né, para mostrar que essa alegria e prosperidade, esse uso do amarelo em excesso. E também é curioso a gente verificar essa diferença cultural, por exemplo, em caixas de correios, que a gente verifica, por exemplo, aqui, salvo engano, as caixas de correios na Inglaterra são vermelhas, nos Estados Unidos são azul, e eu não lembro qual o país, mas é amarelo, assim como no Brasil ele faz essa combinação do amarelo com o azul. Então percebam que o mesmo objeto, ele tem uma identidade, uma associação visual com as cores diferente, dependendo do país, né? E acaba se tornando icônico, né? Principalmente esse da Inglaterra, né? A gente já associa quando vê essa imagem Falando ao nisso, país da cultura. eu nunca mais vi uma caixinha dessa no Brasil. Verdade, né? Se perdeu essa cultura de enviar cartas, né? Principalmente se na rua, né? Deixar aqui a caixinha dos correios para poder postar e o carteiro recolher, né? Caiu em desuso. Bom, falar um pouco sobre cores opostas, então, o principal exemplo é esse que a gente tem, né? Do o vermelho com verde, né? Pare um extremo, o outro siga. Então, cuidado, outro não, fique calmo, são os extremos. Assim como a gente pode fazer também do vermelho com azul, o fogo, a água, são os opostos aqui. Também a gente tem essa associação de cores quentes e cores frias. Então, cores quentes, a gente tem o amarelo, o laranja, o vermelho, o violeta. E cores frias, a gente tem o azul, turquesa, o verde mar, verde alface, justamente para a gente poder passar essas sensações. Então, eu vou fazer um site, eu vou fazer um evento que seja no verão. A gente vê muito isso em eventos da computação, né? Quando a gente vai ter um congresso ali na Bahia, em Porto de Galinhas, no Ceará, está predominante ali o uso de vermelho, de laranja, né? No site, na própria logo, né? Você vê ali um solzinho na logo, justamente para trazer essa ideia de, olha, venha para cá, que é sol, é praia, e geralmente quando o evento ali para o sul, a gente vê já mais a predominância do verde, né? Você vem aqui para Gramados, já é uma coisa mais fria, né? Associada ali com o clima da região. Bom, e essa harmonização de cores, elas trabalham, como a gente viu agora há pouco, com a mesma paleta de cor, pode ser a mesma paleta de cor, ou com cores que fazem um bom contraste. Então, a gente pode fazer essa harmonia de cores com cores opostas de contraste, e, nesse caso, o maior contraste vai se obter justapondo cores complementares, onde a maior superfície tem que ser a cor mais quente, que esse exemplo aqui, eu peguei um roxo, que é a cor mais quente, e eu coloquei uma cor fria por cima, que é o azul. Então, o contraste fica melhor para fazer essa combinação de cores opostas. Já em cores análogas, como é o caso aqui do laranja com amarelo, a gente tem que pregar cores vizinhas, exemplo, o laranja que é vizinho do vermelho e amarelo. Então, a cor mais clara, ela fica na maior superfície, geralmente na cor de fundo, e a cor mais forte, né, fica aqui no texto, né, fica sobreposta. Também eu tenho a harmonia monocromática, que é justamente de uma cor predominante, que é o que eu estou usando aqui no site, na parte de títulos do site, onde eu estou usando a paleta de cores do azul. A gente pode aplicar em vários tons, né?
claros e escuro. Então, aqui eu tenho um azul mais escuro, aqui eu tenho um azul mais claro, e a predominância do branco, que também é uma cor fria, aqui de fundo. Bom, quando a gente vai falar de produtos, né, de site, de edição de imagens, a gente trabalha geralmente com cores hexadecimal ou com padrão RGB. E assim, ou a gente utiliza a ferramenta de conta-gotas, né, onde a gente vai capturar exatamente qual é o hexadecimal RGB daquela cor, ou a gente pode consultar sites aí, até coloquei um link para vocês verem aqui uma tabela de cores. Tem sites de designs que trabalham bastante essa disposição do hexadecimal e RGB aqui do lado, e já trabalham a paleta de cores. Olha, vocês vão entrar nesse site aqui, vocês podem ter acesso, olha, paleta de cores do verde. Então, você já vê que essas cores, elas contrastam bem, elas trabalham bem juntas. Então, se eu quiser fazer um portal, um site, um aplicativo que tenha predominância de cor verde, para poder passar essa sensação de segurança, de calmaria, eu posso utilizar essa paleta de cores. Assim, se eu quiser fazer algo mais quente, né, voltado mais para uma sensação de excitação do usuário, né, então eu quero que o usuário ali seja estimulado, eu quero estimular o usuário, então eu posso utilizar mais essa paleta do laranja, do vermelho, né, essas cores mais quentes. Aqui o amarelo, na paleta do amarelo e tons pastéis. Então depois vocês podem brincar aqui com essa paleta de cores para a aplicação de vocês. Bom, em relação a cores e tamanhos, as cores são mais difíceis de distinguir se eu coloco elas em pequenas áreas. Então, cores brilhantes, elas parecem bem maiores. Exemplo aqui, ó. Essa fonte que eu estou usando aqui nesse tópico 2 é o mesmo tamanho dessa do tópico 1. Só que visualmente ela parece maior, porque chama mais atenção, né? Então dá um destaque e parece que a cor, parece que a fonte está maior do que aquela que não tem destaque, do que uma cor brilhante. E cores escuras são recomendadas para a gente sobrepor um fundo claro, a fim de tornar mais legível a leitura do usuário. Então são várias dicas, pessoal, que vocês devem aplicar no produto de vocês, para justamente passar essa sensação, essa boa usabilidade para os seus usuários. O usuário, ele se sentir à vontade, né? E isso como eu falei, implícito, né? Às vezes, o usuário não vai parar assim, estou tendo uma sensação ruim com esse site, né? Ele está sentindo ali, né? Ele está sendo impactado por aquela mensagem que está sendo passada através do uso e combinação dessas cores. Então, ele vai experimentar isso de maneira ubíqua, né, de maneira transparente, sem que ele perceba muitas das vezes, e é nossa função pensar nisso enquanto projetista de interface. Como eu estou frisando, cada cor dessa tem um efeito psicológico e até fisiológico no ser humano. Cada cor tem uma sensação associada, então a gente tem que se preocupar com o uso adequado dessas cores para não prejudicar a comunicação visual das nossas interfaces. É claro que isso varia de acordo com o usuário, a gente pega aqui a média, né? Então, a cor de um texto de objeto pode ter sensação diferente conforme o fundo da tela. E o exemplo foi justamente aquele site que a gente debateu das Americanas, né? Aquela versão. Onde a gente estava falando do uso do vermelho, né? O vermelho poderia ter sido utilizado em menor quantidade, né? Poderia ter sido usado tanto em excesso, poderia ser ter aplicado mais o branco ou para a paleta de cores do vermelho, né? Ou colocar uma variação do vermelho mais suave para poder não ficar tão pesado ali na vista do usuário. Então, algumas cores podem ser utilizadas apenas como alerta ou pequenos espaços, como é o caso do vermelho, do preto, ou do roxo, violeta. E aí vamos falar um pouco dessa sensação das cores.
Vermelho, ele é um estimulante mental, né? Você está estimulando ali a, a mente da pessoa ao você trabalhar o vermelho, principalmente em excesso. Ele aumenta a tensão muscular e tem esse efeito no nosso corpo, aumenta também a pressão sanguínea e o ritmo respiratório. Claro, pessoal, como eu falei, isso daqui na maioria das vezes é quase imperceptível, né? Tem pessoas que têm a sensação mais aguçada, né? Mas é a mediana. Você sente isso, mas a gente está tão habituado já a trabalhar, visualizar essas coisas, que a gente passa despercebido por essas sensações. Justamente pelo vermelho ser uma cor quente e excitante, o vermelho na tonalidade rosa geralmente é preferido pelas mulheres, aumenta a atividade sexual dos homens, né? Está associada ao fogo, né? Tem até aquela questão que as empresas de lingerie trabalham bastante a cor vermelha, né? No Dia dos Namorados, eles vão por essa linha, né? Lingeries vermelhas, que justamente tem essa associação, segundo os estudiosos da área. E a paleta de cores do vermelho tem desde aqui uma cor mais próxima do marrom, né? Até o vermelho mais característico, né? Que vem dessas. Tem as variações aqui, como eu falei, do marrom, do vermelho escuro, do salmão, do coral, do tomate. Eu tenho essa paleta para trabalhar na casa do vermelho. O amarelo também é um estimulante mental, mas passa situação de calmaria e reflexão. É uma atenção, né? Como a gente falou anteriormente, né? Ele vai te estimular, mas para você ficar atento, não para te estressar tanto. Ele diminui a fadiga visual, tem uma ação calmante sobre o sistema nervoso e é uma cor de alta intensidade. E a combinação melhor que a gente trabalha esse amarelo é justamente o letreiro preto sobre fundo amarelo ambar, que tem é o melhor contraste visual de combinação de cores, né, segundo os estudiosos. De todas as combinações possíveis, o fundo amarelo com a fonte preta é a melhor combinação, né? Então a gente tem aqui os emojis, né, os smileys, o Keep Calm, e aí a gente vem aqui das variações da paleta de cores do amarelo, desde o ouro até o amarelo normal e as suas variações, né? Vem muito fundo de tela, né, com essas flores amarelas, justamente para trazer essa calmaria, nessa reflexão. Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente utiliza, já é afetado por essa sensação das cores, às vezes sem perceber. Quando a gente para analisar aqui a teoria das cores por trás do uso delas, é bem legal a gente fazer essas associações. O azul, também como a gente discutiu, ele tem essa ação calmante no sistema nervoso, principalmente para pessoas que são mais emotivas. Ela diminui o ritmo respiratório, baixa a tensão muscular e a pressão sanguínea. Só que, claro, usado em excesso, ele pode causar fadiga ou depressão, né? Um extremo aqui. É a cor predileta dos homens, né, culturalmente, também das crianças. Dá uma sensação de amplitude, como ocorre com outras cores frias, né? Então, o azul oceano, né, essa vastidão. Alô, alô. Será que ele caiu? Alô.
Tá me ouvindo, Regina? Tô ouvindo. Não sei, acho que travou pra ele, alguma coisa assim. É, pode ter sido. Esperar ele voltar. Talvez ele tenha ficado sem internet ou sem energia, né? Que eu mandei mensagem no grupo e não chegou pra ele. Chegou pra ele. É, pode ter Não. desconectado lá. Uhum. Eu apertei no botão errado aqui. Ah, tá. Eu sei que já tinha também saído da aula. Não, eu fui ativar o microfone e apertei no sair da chamada. Tu é daí de Tucuruí ou não? É daqui da cidade. Belém mesmo, Ah, legal. Formato por de onde? Belém. Eu me formei no Cesupa. Ah, bacana. Tu é da turma do ano passado, né? Que entrou no ano passado, Foi. 2020. É, Ah, foi tá. Eu meio entrei em complicado essa 2019. minha. Foi meio complicado a minha turma, porque ela juntou duas turmas, né? Dois processos seletivos. Pegou o de Mas foi biologia. assim também a minha em 2020, porque eles lançaram o edital e não ingressou todo mundo, não passou assim, eles ofertaram acho que 20 vagas ou 18 e só passaram 9. Aí depois eles lançaram um novo edital, aí passou mais 7 ou Eu lembro, 8. eu lembro dessa situação. Eu lembro. Eu não, nessa época o meu projeto ainda não estava pronto. Aí o que eu fiz? Pô, se não fosse a pandemia, eu não tinha entrado no mestrado, porque com a pandemia eu criei vergonha na cara e fiz o meu projeto. Só que é o que Ah, acontece. tá. Teve várias inscrições para 2020.1, só que com a pandemia não teve como Hum, fazer as provas, o processo seletivo como era antes. Aí eu acho que eles se reuniram e verificaram como é que ia ser. Aí, aí hum. fizeram o 2020.2, que aí juntou o pessoal que teve inscrição no primeiro processo seletivo com o pessoal do segundo. Aí eu sei que deu muita gente mesmo.
Aí que eu entrei já lá pro finalzinho de 2020, que fechou o processo seletivo. Ah, tá. Essa demora fez a... Mas vocês fizeram prova? Ou foi só Não, projeto? foi só entrevista. Aí mudaram, fizeram as entrevistas. Né? Cada candidato tinha, parece que 30 minutos para fazer entrevista e apresentar o seu currículo, o seu projeto. Projeto. Ah, tá. A gente Foi teve prova análise de ainda. currículo, entrevista e o projeto. Né? E eram 20 vagas, 18 vagas, parece, né, que eles ofertam. Não aumentou o quantitativo de vagas. Juntou todo mundo e ficou o mesmo quantitativo de vaga para uma turma lá, que iniciar, no caso. Aí vocês estão começando a fazer agora, né, a disciplina de metodologia. Isso. A gente vai começar, tá começando tudo agora, né, pra gente. Tu já fizeste quantas disciplinas? Eu entrei, né, no caso de 2019, aí a primeira disciplina que nós fizemos de metodologia foi no final de novembro, início de dezembro. E aí depois a segunda, que a gente já concluiu a questão dessa disciplina de metodologia. A segunda foi final do ano passado, em novembro. Que vocês vão fazer. Na verdade, nós, né, Metodologia fazemos 2. duas disciplinas de metodologia, é a um e a 2. Tu já fizeste, né? Aí vocês estão fazendo agora a 1, possivelmente final do ano, em novembro vocês façam a 2, ou já no começo do outro ano, lá em janeiro de 2022. Que tem esse tempo de quase um ano entre elas. Entendi. Depende. A professora Viviane já sinalizou que vai iniciar a turma, só que ela tá com problema lá com o marido dela, com o Covid. Aí nós estamos aguardando. Ah, tá. Aí essa disciplina que eu estou fazendo agora, né, que nós estamos fazendo agora, já é a minha terceira daquelas optativas. Tu já fizeste 3 optativos? 3 com essa agora. Então, Só vai faltar entregar OP1, OP2, OP3, OP4, que eu não sei como funciona direito, mas assim, é a entrega do teu projeto, da tua pesquisa, aos poucos pro orientador. entendi. Já não vai mais estar faltando disciplina para mim, sabe? Sei. Legal, legal. É porque também, como teve a pandemia, né, teve aquele processo aquele período de não ter nada assim de aula, aí ficou um pouco atrasado. Mas possivelmente vocês vão concluir as disciplinas também, tudo esse ano, assim, até setembro. Que eles Espero. tinham um calendário que ofertava bastante as disciplinas. Porque, se eu não me engano, teve uma modificação lá que ficou praticamente só metodologia, não foi como obrigatório? Não sei se eu cheguei Isso a é ver um isso. e 2 O resto tudo como obrigatório. optativa para concluir, né? Que é Isso. obrigatório também, né? Só que é optativo. É. Só que eles ofertam assim, né? Geralmente 3, aí tu escolhe qual tu queres. Aí em outro momento eles vão ofertar de novo mais 3, aí tu escolhe qual tu queres, né? Essa é a Entendi. questão, que tu pode escolher a disciplina que tu achar mais interessante para ti. Aí tu vai bem fazer artigo, né? Que tem a possibilidade de fazer o artigo e fazer a dissertação, né? Eu tenho que ver, que eu acho que não falo que vai ser com o professor Kitts sobre essa parte. Mas são 2 artigos, né? Os 2 artigos anulam uma dissertação, se eu não me engano. 2 artigos submetidos anulam uma dissertação. É, porque em cada metodologia é meio que tu cria um artigo. Nessa primeira, a intenção é desenvolver o artigo. Geralmente, assim, com uma revisão da literatura, uma revisão sistemática. Aí no outro é a aplicação mesmo da tua pesquisa. Eles estavam explicando dessa forma, porque nós somos a primeira turma com esse Essa, método de artigo. pra E mim, ainda não finalizou, artigo para então mim é eles. bem melhor do que a dissertação, né? Só que parece que o Para professor todo Kitts, mundo. se não me engano, o professor Kitts gosta da dissertação, então não sei se ele vai Ah, concordar com os tá. artigos.
E pelo que eu sei, assim, a primeira fase de artigos dessa minha turma, ninguém ainda conseguiu, né, que fosse aprovado para Concluir, publicação. né? Aí, Ainda é, tenho que ver como é que eu vou. aí, Porque no caso eu tenho que ver como é que vai ser a parte de pesquisa do meu projeto, né? Porque a priori isso é prático, só é desenvolvimento. Tenho que ver como é que a uhum, gente vai colocar uma parte da pesquisa para poder fazer os artigos, né? sim, entendi. E quem vai me dar essa luz ou é a professora Viviane ou é o professor Kit. São os dois. Ela dá mais ainda, porque ela direciona sempre o que nós obrigatoriamente temos que fazer, entende? Que é essa revisão toda da literatura para poder meio que validar a nossa ideia. É nesse momento agora com ela que faz isso. Entendi. É, mas como é assim, como é parte de desenvolvimento de software, tem que ver como é que vai ser, né? Porque a literatura fala muito sobre isso, mas não fala, tipo, o meu projeto em si, né? Não vai falar. Eu tenho que fazer uma Sim. pesquisa voltada pro meu projeto. Não abrangente para pesquisar desenvolvimento de software, porque não faz sentido. Aí eu tenho que ver como é que É, sim. tipo, diminui o escopo para pesquisa, Uhum. entendeu? Para focar mais num ponto. Não, mas ela sabe se direcionar muito bem até que ela tem paciência. A gente Ah, vai legal. colocando as nossas O dúvidas, ela Kit tem consegue bastante direcionar. Ou paciência. então ela indica. O Kit tem bastante paciência, só não tem tempo, velho. Ele é É, muito eu tenho um ocupado mesmo. colega também que é ele que é orientador e também dificilmente consegue um tempo com ele. De quem? É um colega da minha turma, né? O Kit, que é o orientador. Aí Como é o nome dele? dificilmente consegue. Se não me engano, é o Jamison, ou é também o Eduardo. Não sei se são dois ou se é só um, mas assim, eles estavam comentando que dificilmente consegue falar com o É, Kits. mas ele sempre responde, só não na hora. Quando ele tá online, ele responde na hora. Mas geralmente ele tem pouco tempo, velho. A gente teve disciplina com ele, foi em setembro. Setembro para início de outubro, agora de 2020. Ah, foi aquela Assim, disciplina. ele, Foi bacana essa disciplina que eu tenho um amigo que fez essa disciplina que é orientando dele também. Não sei se tu conhece quem é? O Leandro Moura. Ah, sim, 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 Ah, ele tava mesmo. ele apresentou lá uma ferramenta. Foi, que até nasceu o filho dele quase no final da disciplina. Oi, o Aí Thomas. ele, É meu ele amigo ficou de uma semana. faculdade, ele, Ah, tá. desde 2009. Pois. Aí o Kits, assim, pelo menos na disciplina, ele mostrou que ele é muito atencioso, que ele tira mesmo as dúvidas, ele ajuda bastante. É verdade. Ele é assim mesmo. Mas só não tem muito tempo. É. Bom, temos mais 30 minutos. Bom, eu acho que ficou sem internet ou deu um blackout lá. Eu acho que ele ficou mesmo sem internet. Não sei se foi porque foi embora a energia. E esse negócio dos agentes, tu já viu alguma coisa? Dos agentes, Ele que falou que são os ele cai. perfis. Ele falou que ele ficou 10 minutos falando sozinho. Ah, Parou, parou em que parte? É por isso que é ruim, né? Falar assim e não ouvir ninguém. não, e eu apresentei um trabalho. Como a gente abre a tela, né? A gente não vê mais a tela do Meet. A gente abre o nosso slide e não vê a tela do Meet. Eu É, fiquei também, acho que 15 minutos falando. Depois que olhei assim no mas tem um, celular e. mas tem uma técnica. Tem uma técnica que a gente Ah, usa no PowerPoint para não fechar quando tu bota a tela toda. Ele pega só a telinha e não fecha a tua área de. O layout do Meet. ah, É bacana, é, é uma me tela de ensina então como apresentação é que que tem faz. lá no. É uma tela de apresentação que tem lá que tu bota tipo para apresentar externo. Aí ela vai abrir a telinha externa e ela que fica Ah, em. Entendeu? Ela que fica em. apresentar externo, né?
apresentar externo lá no PowerPoint. Aí ela fica tipo uma tela à parte, o PowerPoint mostra uma tela à parte, e quando tu vai compartilhar, tu só compartilha a tua tela, só, como é que diz? Só uma janela, que é a janela aquela que já tá full screen, que é do próprio PowerPoint. Hum, Aí ele não vai fechar o teu layout do Meet, aí dá pra te acompanhar bacana. Porque é ah, muito tá. escroto tu não ter a sensação de ficar falando pro nada, né? Aí agora quando eu apresento, aí eu fico falando um pouquinho, aí eu logo pergunto assim, ok, vocês estão entendendo? Estão ouvindo? E é chato, Ai, porque ai. nem todo mundo quer ficar respondendo ou abrindo o microfone. E se o pessoal tá com o microfone ligado, ninguém responde. Eu acho que eu vou interromper então a gravação. Então eu vou parar aqui a gravação, senão vai ficar ruim.